Então, tá. Então, vou recuperar e acessar, então a gente vai começar o gerenciador, né? Quais são os pontos fundamentais aqui? Localizar e acessar as fontes, encontrar a informação necessária. Né? As dicas importantes aqui, né? Antes de começar, dá uma olhadinha na interface que vocês vão usar. Essas bases de dados, a maioria delas tem uma interface com as mesmas ferramentas, mas com disposições diferentes na tela. Então, a gente tem que se acostumar com cada base de dados. Então, é bom que a gente sempre dê uma olhadinha e se habitue a utilizar as fontes da nossa área. Acessar as fontes, encontrar a informação e salvar esse material aonde? No gerenciador. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, me falem, tá? Eu estou tentando falar mais rápido hoje para a gente não ultrapassar o nosso tempo, tá? Bom, então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as pesquisas, para exemplo aqui, né? No Sabe Mais. O Sabe Mais é o nosso catálogo das bibliotecas da URGS, né? Então ele reúne todas as informações dos acervos físicos da URGS e também dos acervos virtuais, aqueles acervos que a gente assina e disponibiliza para vocês, tá? Bom, para isso, para usar o Sabe Mais, a gente vai precisar configurar o nosso proxy, tá? E também, vocês vão ver uma barrinha amarela, como está aqui na imagem, né? Vocês também têm que clicar aqui na hora de utilizar o Sabe Mais, tá? Eu sempre recomendo que vocês configurem o proxy, tá? Existem outras formas de ter acesso aos textos completos, dos documentos da URGS, né, de casa, mas o proxy é o que é mais amplo, né? Às vezes a gente configura... me ajuda aí, Lilian, me fugiu a palavra agora. Aquele o da CAPES, o café da CAPES. A gente configura o café, mas... Né? Oi, desculpa, Lilian. É da rede federada. Isso. Então a gente configura o café, o CAP, enfim. Mas aí a gente vai ter acesso só ao que fala no portal da CAPES. Tá? Como o proxy é um pouquinho mais amplo, a gente também consegue acessar a minha biblioteca com o proxy, então. Tá? Então a gente vai começar a fazer uma pesquisa aqui no Sabe Mais, tá? Eu vou compartilhar minha tela daqui a pouquinho com vocês. Deixa eu até ver o que eu tenho depois aqui. Tá? Bom, aqui está a configuração de proxy, né? Configuração que permite ao gerenciador salvar o texto completo quando disponível. Tá? Se vocês não configurarem o proxy, vocês vão conseguir só uma parte do material que vocês estão buscando, não o texto completo. Os tutoriais estão aqui, então, no site das bibliotecas da URGS. Tá? Eu vou compartilhar minha tela agora, então, para mostrar para vocês. Deixa eu só ver a próxima aqui. O que é isso mesmo? Então, vou compartilhar minha tela. Vocês vão ver uma setinha girando aí daqui a pouco. E eu vou lá para minha tela para mostrar para vocês a configuração de proxy. Deixa eu subir aqui, eu estou no site do Sistema de Bibliotecas da URGS, que tem essa carinha aqui, né? E aqui em pesquisa, acesso fora do campus da URGS. Eu vou clicar. E aqui vocês vão ver todas as instruções, conforme o sistema operacional que vocês usam, tá? Todas as instruções de como configurar o proxy, tá? Mas não se assustem com a quantidade de conteúdo que tem aqui, porque na verdade é bem fácil de fazer a configuração, tá? Eu até vou fazer agora no meu computador aqui. Vocês já vão ver eu fazendo, então é bem simples, tá? Então, aqui nessa tela, eu vou em opções de internet. Conexões, configuração de LAN. E aqui no meu caso, como já estava configurado, eu estou sempre usando o proxy, né? Já vai aparecer o endereço, a porta, tudo aqui, é só dar OK. Quando eu não quiser mais utilizar o proxy, eu simplesmente venho aqui e desmarco essa caixinha, tá?
Então, por enquanto, a gente vai ficar com o proxy configurado aqui. Agora é só fechar. Tá com o proxy configurado. Aí é bom, nesse caso, sempre dar um F5 nas páginas, porque se vocês já tiverem como eu, com várias abas abertas, assim, ó, cada vez que vocês entrarem numa nova aba, provavelmente ele vai ficar pedindo. Essa aqui não, né? Deixa eu ver uma outra aqui. Olha, hoje ele até não está incomodando. Mas às vezes ele fica, ó, ele fica pedindo essa senha, tá? Vocês vão ter que colocar daí a senha do portal do aluno. Vou botar aqui. Isso se eu não esqueci a minha senha do portal, porque agora eu estou me lembrando que eu troquei a senha. Eu vou ter que dar uma olhadinha onde é que eu coloquei essa bendita senha. Bom, eu vou seguir, gente. Tá? Se eu não tiver se eu não conseguir baixar todos os documentos, ok, a gente tenta de uma outra forma. Tá? Porque eu acho que eu coloquei assim e eu realmente não vou me lembrar agora. Então vamos voltar lá para a apresentação. Aqui eu vou parar o compartilhamento. Cancela aqui, só o que falta. Aqui eu vou ter que desconfigurar o proxy, senão ele vai ficar incomodando. Ah, isso não acontece normalmente, gente, é só porque eu realmente esqueci a minha senha. Troquei faz poucos dias e eu tava bem feliz achando que tava tudo ok. Meu Deus, só que falta. Agora foi. E ele desconfigurou a apresentação. Não. Tá tudo ok. Vanessa, a Camila está perguntando, né, se eles devem configurar o proxy agora também. Não, acho que não precisa, tá? A menos que vocês queiram já começar a baixar alguma coisa, testar alguma coisa, mas eu acho melhor, assim, se eu estiver falando e vocês fazendo outra coisa, vocês acabam não prestando atenção, né? E acabam perdendo alguma informação importante. Então, eu acho melhor não fazer agora, tá? A gente tem as gravações desses treinamentos aqui, vocês podem assistir depois, mas eu não sei, eu acho melhor ir seguindo comigo, né? E as dúvidas vão surgindo também, então acho que por enquanto não precisa. Bom, fala, Linha. Ela pergunta ainda, né, que fez os passos que enviaram por e-mail com relação ao Zotero, isso é suficiente? Ela fez os passos para baixar o Zotero, né, para instalar o Zotero no computador dela. Ela fez o passo para instalar provavelmente o plugin do Zotero no navegador. Isso, Zotfile. Zotfile, ela deve ter feito tudo isso. Mas isso não tem nada a ver com o proxy. Tá? Isso é um passo diferente. Tá? A gente já vai entender melhor por que a gente precisa do proxy. Assim que a gente começar a usar o gerenciador, vocês vão entender melhor. Certo? Era isso? Sim, era isso. Bom, como é que funciona o Zotero? Tá? Normalmente a gente pesquisa em várias bases de dados, né? A gente fica com um montão de informação e a gente vai guardar isso no gerenciador. Tá? O gerenciador, todo mundo pensa que ele serve apenas para inserir citação e referência no trabalho acadêmico, mas ele não serve só para isso, ele não é só isso. Ele serve para toda a parte anterior da pesquisa de vocês, do trabalho de vocês. Tá? Ele serve para organização de uma biblioteca pessoal. Então, vocês vão estar montando uma biblioteca pessoal dentro do gerenciador. De onde é que vão vir, então, esses documentos, né, para a biblioteca? Eles vão vir do Sabe Mais, do Cielo, da Web of Science e de todas as outras bases de dados que vocês estão acostumados a pesquisar, tá? Do próprio Google também, tá? E também dos materiais que vocês já tinham guardadinhos lá numa pastinha no computador de vocês. Tá? Vocês também vão poder botar esse material agora para dentro do Zotero. Tá? Bom, então,
esse é o material que vai entrar para formar a biblioteca do Zotero e no final vocês vão conseguir então gerar as citações e as referências no trabalho acadêmico de vocês, tanto no Word quanto no LibreOffice. Tá? Aliás, hoje eu esqueci de falar para vocês, eu sou usuária do LibreOffice. Tá? Então, eu vou mostrar os meus exemplos, são com o LibreOffice. Não sei se vai dar tempo de mostrar hoje ou se vai ser amanhã, mas enfim, é o LibreOffice. Tá? Mas não se preocupem porque não é muito diferente do Word e também tem os vídeos lá no canal do Super 8. A Lilian pode botar aí o link do canal. Tem os vídeos lá com as apresentações usando os exemplos do Word. Bom, como é que acontece a mágica, né? Aqui eu não sei se vai aparecer a mágica. É basicamente isso, tá, gente? A gente vai, então, quando a gente está escrevendo o texto, né, tem aqueles momentos em que a gente vai precisar citar um autor. Então, clicando em um botãozinho lá no Zotero, escolhendo os autores, a gente vai conseguir inserir a citação, então, no texto. Tá? De uma forma bem automática, sem ter que se preocupar com formatação, com nada disso. Tá? A vírgula no lugar certo, enfim. E no final, quando vocês terminarem toda a parte textual do trabalho de vocês, vocês vão gerar a lista de referências também de uma forma automática. Essa, para mim, é a melhor parte, porque vocês não precisam se preocupar com toda essa questão de formatação de acordo com a norma, e às vezes são várias normas. A gente usa, os nossos exemplos aqui são da ABNT, mas a gente sabe que tem cursos que usam Vancouver, que usam APA, que usam outros estilos de referência, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso usando um gerenciador. Essa é a grande vantagem do gerenciador. É inserir tudo de forma automática, sem se preocupar com esses detalhes de formatação, de vírgula, de negrito, o que é minúsculo, o que não é, enfim. Tá? Bom, e aqui nesse slide a gente tem alguns outros gerenciadores que já existem por aí, né? Então, são muitos gerenciadores. Né? A gente ministra aqui no sistema de bibliotecas da URGS o Zotero e o Mendeley. Né? A gente tem dado até um foco um pouco maior para o Zotero, porque o Zotero ele é uma ferramenta, ele tem código aberto. Tá? Então, ou seja, existe uma comunidade muito grande no mundo inteiro que trabalha no Zotero, então os aperfeiçoamentos são mais rápidos no Zotero, né? As funcionalidades também são um pouquinho diferenciadas, e tem mais funcionalidades, inclusive. Além disso, ele é mais confiável, tá? Eu diria mais confiável, assim, é uma ferramenta mais robusta, como diziam os colegas lá da biblioteca. Tá? Eu acho ele mais confiável porque, em relação ao Mendeley, o Mendeley andou tendo alguns problemas nos 2 últimos anos. Inclusive ontem eu entrei eu também tenho uma biblioteca no Mendeley, eu entrei lá e não consegui acessar, estava com problema no site deles. Então, o Zotero dificilmente tem esse tipo de problema. Tá? Além disso, tem algumas outras vantagens do Zotero. Tá? Aqui vocês podem depois, com calma, olhar esse comparativo. Tá? As principais diferenças aqui. O Zotero está em português, tá? Então todos os menus são em português. Eventualmente, alguma janelinha que abre, algum aviso que não foi bem traduzido ainda, enfim, aparece em inglês. Tá? Mas a maioria dos menus, dos comandos todos, estão em português. Uma outra diferença é em relação à capacidade de armazenamento do Zotero, do Mendeley, tá? Vou fazer o comparativo aqui entre os dois. O Mendeley, ele tinha 2 GB de armazenamento, tá? Para quem tinha uma conta especial, institucional, né, tinha essa capacidade de 2 GB. Tem, na verdade, eu ainda tenho esse espaço na minha biblioteca. Para novos usuários é que eu não tenho, não vou garantir para vocês que vocês têm 2 GB. Tá? Não tenho certeza. Mas a grande diferença, tá? O Zotero tem 300 MB. Vocês vão dizer, mas o Zotero tem uma capacidade bem menor do que o Mendeley. Sim, mas o Zotero tem outras possibilidades de armazenamento. Tá? Então, eu não vou necessariamente armazenar tudo na nuvem do Zotero. Tá? Eu posso, se eu quiser, e 300 MB é um bom espaço.
Então, eu posso armazenar a minha biblioteca na nuvem do Zotero, ou eu posso também escolher outras alternativas. Eu posso tentar armazenar no meu próprio computador ou numa outra nuvem, no Dropbox, no Google. Tá? Então, existem outras possibilidades. Além disso, eu acho que essas são as principais diferenças. E uma outra que eu gosto bastante é que o Zotero eu posso instalar plugins. O Mendeley não tem essa possibilidade, o Mendeley é fechado. Tá? Então, no Zotero, se eu sinto falta de uma funcionalidade, eu vou lá no site, vejo se existe um plugin para aquilo que eu estou buscando e eu posso instalar. Tá? A gente, inclusive, vai mostrar para vocês um desses plugins que a gente recomenda muito que vocês instalem, que é o Zotify. Tá? A gente vai ver isso mais adiante. Bom, e como é que o Zotero, então, pode ajudar? Os gerenciadores, em geral, né? Como eu disse para vocês, eles não servem apenas para formatar a citação, na citação ABNT, APA, Vancouver, Chicago. Ele não serve só para isso. Tá? Ele também serve para organizar todo o material de vocês e para fazer pesquisa nesse material, além de tudo. Tá? Ele também vai ajudar a organizar as leituras de vocês, a organizar as anotações que vocês fazem nos documentos, os resumos, enfim. Tá? E também é possível depois compartilhar esse material através dos grupos do Zotero. Tudo que eu falei aqui a gente vai ver até o final do curso. Então agora vamos para a parte 1. Vocês já devem ter feito isso aqui, instalado o Zotero, né? E a extensão do navegador, que isso foi a recomendação que essa é a recomendação que a gente dá para vocês antes de fazer esse curso. Tá? O Zotero ele é bem inteligente, então conforme o sistema operacional que ele detecta, ele vai mudar a tela aqui. Tá? Então aqui essa tela aqui eu copiei, né? Tem o Windows, então ele detectou o Windows, mas se vocês tiverem qualquer outro sistema operacional, ele vai detectar e vocês vão fazer o download. Tá? O mesmo aqui para o navegador, para a extensão do navegador. E essa extensão aqui é um dos plugins que o Zotero oferece, que essa aqui vocês têm que baixar também. Tá? Essa aqui é bem importante que vocês baixem, porque vocês vão usar bastante, eu garanto para vocês. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho, então, da interface do Zotero, tá? O reconhecimento, então, do Zotero. Bom, nessa lateral aqui esquerda, vocês vão ver as pastas do Zotero, tá? A lixeira do Zotero e todas as pastas que vocês criaram, e a pasta Minha Biblioteca, que é a pasta geral do Zotero. Tá? Tudo que vocês salvarem no Zotero sempre vai aparecer na pasta Minha Biblioteca, sempre. Mesmo que vocês coloquem numa outra pasta o documento, ela vai também estar aqui na pasta Minha Biblioteca. Isso significa duplicação? Não. Tá? É apenas um atalho. Os documentos vão estar lá dentro do Zotero uma única vez. Tá? Mas então ele vai criar atalhos para as outras pastas, tá? Como vocês fizerem. Ó. Aqui na parte central do painel, vocês vão ver, então, a própria biblioteca. Tá? Todos os documentos que vocês tiverem baixado para o Zotero vão aparecer aqui no meio. Tá? Os títulos, os autores, o ano e outras informações que vocês podem incluir aqui, outras colunas, né, que vocês podem incluir aqui, vocês vão ver, então, no meio. E na lateral direita, vocês vão ver a informação sobre cada um dos documentos. Então, quando vocês clicarem em qualquer um desses documentos aqui, né, como está aqui, esse aqui está selecionado em azul, né, aqui na abinha Informações, vocês vão enxergar, então, as informações sobre esse documento. Tá? O que a gente chama de metadados, né, o título, o autor, o resumo, etc, etc. Tá? Então, é basicamente isso aqui nessa janela. Bom, a interface, então, do Zotero. O que a gente vai ver hoje aqui também no curso? Tá? Aqui os
é que a gente chama os comandos rápidos, né? Os acessos rápidos aqui da tela, tá? Aqui meu slide ficou bem desconfigurado, não tinha visto, mas enfim. Tá? Então, para criar pasta, para criar grupo, para incluir um novo item, tá? Para incluir novo item através de um identificador, tá? Tudo isso aqui a gente vai ver hoje, então, como fazer pesquisa na biblioteca. Tá? Mas então, deixa eu até aumentar aqui. Fica melhor assim a visualização para vocês? Lilian, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não sei, Vanessa, é que está meio desconfigurado aqui dentro, mas, enfim, não mudou muito. Mas não aumentou nem um pouquinho o tamanho? Não. Tá, então tá. Vou continuar assim. Bom, a exportação, então, do SAB. Tá? A gente vai fazer isso aqui rapidinho, depois com o próprio gerenciador. Tá? A gente vai fazer uma pesquisa e vai exportar para o Zotero. Eu acho que eu vou fazer isso direto lá no gerenciador, porque senão a gente vai acabar demorando muito mais tempo. Isso. Eu já estou com o gerenciador aberto. Fala, Lilian. Vanessa, a Kátia está tendo um problema com a apresentação. Para ela estava travada, ela configurou o proxy e está travando para ela, não acabou desconfigurando. Pode ser, né? Às vezes o proxy atrapalha a navegação nos outros sites, né? Às vezes sim, às vezes ele atrapalha um pouco. Uma sugestão, né, é configurar o Firefox para usar o proxy, né? E se tu usa o Chrome normalmente, e ter um outro navegador só com o proxy configurado, porque daí ele não vai travar as outras atividades que tu está fazendo ali, as outras páginas que tu está visitando, né? Isso, boa dica. Como eu não uso o Firefox, eu acabo me esquecendo sempre de dar essa dica. Mas é uma boa dica, sim, usar o Firefox só para fazer as pesquisas com o proxy. E a configuração está lá naquela página que eu mostrei para vocês. Tá? Fala sobre isso, tá, gente? Eu acabei não instalando o Firefox no meu computador, porque eu já tenho tanta coisa instalada, não quis instalar outra coisa, mas eu recomendo. Na verdade, eu tenho que fazer isso também. Bom, então eu vou compartilhar minha tela. E vou mostrar então aqui a interface do Zotero. Vocês já estão vendo? Sim. Tá certo. Bom, então aqui é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Aqui são os painéis, tá? Os 3 painéis. Então eu vou clicar aqui aparecem os metadados. Tá? Aqui eu tenho outras abinhas, a gente vai ver depois também. Tá? E aqui todas as pastas que a gente tem criadas aqui. Tá? Os grupos também que a gente cria, depois a gente vai falar sobre isso. Essa parte aqui é a parte das etiquetas, tá? E aqui, então, aqueles acessos rápidos que eu falei para vocês. Então, se eu quero criar uma nova pasta, uma nova coleção, eu venho aqui e crio uma nova coleção. Tá? É só dar um nome aqui e cria uma nova coleção. Se eu quiser criar, então, um novo grupo, eu crio por aqui. Tá? Só por aqui, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai abrir uma janelinha. Eu não cliquei. Nossa, ele veio direto aqui pro... Ele vai tentar abrir aqui o... Deixa eu fechar. Porque a gente pode criar o grupo na web, tá, gente? Bom, aqui a gente vai, então... esse maisinho aqui é quando a gente precisa acrescentar um novo documento aqui na biblioteca, mas a gente não buscou esse documento através de uma base de dados. A gente tem aquele documento lá
é um livro muito antigo, que a gente só tem um livro físico, a gente não encontrou esse livro em nenhum catálogo de biblioteca, em nenhum site da internet, a gente encontrou esse livro. Tá? Esse é um exemplo. Então, mas eu quero colocar esse livro, os dados sobre esse livro, né, dentro do meu Zotero. Então, eu venho aqui, escolho o tipo de material, no caso, o livro, e vou, então, preencher os dados do livro para que eu consiga, então, ter os dados aqui dentro do Zotero. Aqui eu vou adicionar item por identificador, para aqueles casos em que eu tenho o ISBN do material, ou eu tenho o DOI, por exemplo. Tá? Então, eu posso adicionar de uma forma semidireta, né, usando esses códigos. Aqui é para as notinhas, a gente não vai mostrar isso hoje. Aqui, esse clipezinho é quando eu quero inserir, então, algum tipo de anexo nos meus documentos. Tá? Então, eu posso anexar um link para uma URL. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de link para URL. Acho que tem aqui embaixo. Agora eu não estou achando nenhum aqui. Vanessa, a Camila está perguntando o que significam esses códigos. Ah, sim. O ISBN é aquele código de barras que aparece nos livros, na capa dos livros. Você já deve ter visto isso. É um número bem comprido com um código de barras. Tá? Esse número, ele é como se fosse o número de identidade de alguns materiais. Tá? No caso do livro, é ISBN. Tá? Para os periódicos, é ISSN. Para os artigos de periódico, é o DOI. Tá? Então, tu vai ver nas bases de dados, quando tu pesquisa, muitas vezes tu vê esse DOI e um linkzinho com uns números, assim. Isso é o DOI, então tu pode copiar e colar esse DOI aqui e ele vai automaticamente baixar o material aqui para dentro. É isso? Acho que sim, né? Isso. Tá. Então, o que eu estava falando aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, tá? Eu anexei aqui nesse documento, que é Music Therapy Research aqui, tá? Eu anexei um link. Tá? Esse link aqui é o link para o documento na web, tá? Uma base de dados aqui, no caso da EBSCO, tá? Eu poderia ter anexado uma cópia do arquivo que está dentro do meu computador. Então, se eu tivesse lá o PDF desse material, né, desse livro, eu poderia botar o PDF anexado aqui. Tá? E também eu posso anexar um link para o arquivo. Qual é a diferença do link para o arquivo e do link para o URL? É bem como o nome está dizendo. Tá? O link para o arquivo, eu vou salvar o arquivo numa pasta no meu computador e eu vou dizer aqui para o Zotero, tá, o caminho onde está esse arquivo. Essa é a grande diferença. O arquivo está no meu computador. Tá? E a gente informa o caminho para o Zotero. Aqui é um link para uma URL mesmo. Tá? É um link para um website. Então, vocês têm que estar com a internet ligada para poder acessar o material. Tá? E a cópia armazenada do arquivo, ela é armazenada numa pasta do Zotero. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, aqui, esse documento aqui, ele não tem, só está aparecendo o PDF aqui, né? Isso significa que esse PDF está armazenado dentro das pastas do Zotero, que é uma pasta que vocês nem sabem qual é, uma pasta que fica lá no computador de vocês, no C, lá onde o Zotero foi instalado. Tá? Então, essa aqui é a diferença. A gente tem a lupa. Vou tomar uma água aqui, gente. Bom, a lupa, eu gosto bastante da lupa, porque quando a gente tem uma biblioteca muito grande, tá? Aqui no caso, vocês estão vendo, tem uma lista já de itens aqui nessa biblioteca, né? A de vocês provavelmente está vazia, se vocês não são usuários ainda, não conheciam o Zotero, né? Provavelmente isso aqui está em branco para vocês, tá? Mas, no caso de uma biblioteca maior, né? Essa lupa aqui, ela é bem útil. Então, por exemplo,
se vocês precisarem pesquisar, tá, dentro dos PDFs de vocês, vocês conseguem. Tá? Basta selecionar aqui conteúdo do anexo, contém, e aqui vocês vão colocar uma palavra-chave. Tá? Eu vou colocar aqui, vou botar uma palavra qualquer aqui. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Aí eu estou aqui na pasta minha biblioteca, que é a pasta geral, né? Eu quero que ele pesquise em tudo. Então ele já trouxe para mim aqui os dois documentos, que na verdade são repetidos, porque eu botei 2 vezes de propósito. Mas ele trouxe os documentos que contêm a palavra informação, inclusive dentro do PDF. Isso é muito útil, gente, quando a gente está escrevendo e a gente precisa, sabe que tem um trecho interessante lá de um texto e a gente não lembra em qual artigo. Né? Então a gente coloca uma palavra aqui e faz a pesquisa. Essa mesma pesquisa que eu acabei de fazer aqui, vocês podem fazer aqui através dessa janelinha aqui, tá? Basta selecionar o tudo aqui, tá? E ele vai pesquisar a mesma coisa. Na verdade aqui, ó, inclusive ele até está me trazendo mais alternativas nesse tudo aqui, tá? Então, na verdade eu nem sei bem. Aqui ele está pesquisando em tudo mesmo, essa que é a grande diferença. Ele está pesquisando tanto nos metadados quanto nos PDFs, tá? Nesse aqui ele pesquisou apenas o PDF. E aqui a gente tem o botãozinho de sincronização com o Zotero.org. Tá? Deixa eu passar o mouse aqui, ó. Sincronizar com o Zotero.org. Deixa eu até usar aqui, que eu esqueci da lupa hoje. Se eu consigo usar a lupa aqui. Não, acho que eu não vou conseguir usar aqui. Ah, sim. Tá meio lento só. Muita coisa aberta no computador, ele fica lento. Ó. Então aqui, tá? Eu sincronizei essa biblioteca há 1 hora atrás. Quando eu largo o mouse ali em cima, ele me mostra isso, tá? O que significa isso? Bom, o Zotero, como eu falei para vocês, tem uma nuvem também. Tem um site lá, que é o Zotero.org, onde vocês podem acessar a biblioteca de vocês também nesse site. Tá? Então, e tudo que vocês colocarem aqui na biblioteca de vocês vai ser sincronizado com esse site do Zotero, essa nuvem do Zotero. Tá? Ele faz isso de forma automática, eventualmente vocês têm que apertar aqui no botãozinho para ele fazer essa sincronização. Tá? Deixa eu voltar lá para os slides, porque senão eu esqueço o que a gente precisava falar. Então aqui a gente já viu. Agora a gente vai fazer uma exportação do SAB. Agora a gente vai começar a mexer mesmo no gerenciador, tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo. Eu vou acessar o Sabe Mais, vou fazer uma pesquisa e a gente vai então salvar o resultado dessa pesquisa no gerenciador. Então deixa eu ver o Sabe Mais. Aqui. Tá tudo tranquilo, gente? Estão me ouvindo? Eu não caí ainda, tô falando sozinha. Sim, não, tá tranquilo, Vanessa. Tá boa a conexão hoje, parece, né? Uhum. Então tá, gente. Bom, como eu tive aquele problema com a configuração de proxy, eu não vou fazer a configuração aqui, tá? Mas vocês em casa, vocês façam. Eu espero que eu não tenha mais nenhum problema agora. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui. Desenho técnico, que já tá aqui. Vou fazer uma pesquisa bem básica, tá, gente? Tem muito refinamento, enfim, só pra gente usar de exemplo.
esperar ele carregar. Bom, e aqui vocês já vão ver, então, um botãozinho, né, exportar para Zotero em Member. O que vocês precisam saber sobre a exportação? Tá? A exportação, vocês vão exportar um arquivo que é .ris. Tá? Esse é o formato da maioria dos gerenciadores. Tá? Existem algumas exceções, a gente vai ver depois nos slides, mas a maioria dos gerenciadores aceita esse formato que é o .ris. Fala, Lilian. Isso é uma coisa importante, né? Porque sem a configuração do proxy, quando a gente chegar nesse resultado aqui, vai dar para exportar as referências, né? Mas não vai dar para ter acesso ao texto completo, porque para isso precisa estar com a configuração do proxy, também com o login, com o portal, com o número do cartão e a senha do portal do aluno. Sim, tem que estar com tudo isso. Tá, Lilian? Oi, Lilian, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Não, era isso mesmo. Porque tu tinha falado antes, né, que tu ia falar por que era tão importante o proxy. É porque se a gente não tiver reconhecido que está na rede da URGS, a gente não vai ter acesso a esses recursos que são pagos, né, pela universidade ou então que são pagos pela CAPES. Isso mesmo, né? E é por isso que também eu recomendo sempre o proxy, né? Porque o proxy, como eu disse antes, ele é mais amplo. Tá? Então, sempre configurem o proxy. Quando vocês estiverem fazendo pesquisa, configurem o proxy. Tá? Para não ter nenhum problema. Uma dica também, assim, configurem primeiro o proxy e depois abram o navegador. E não esqueçam a senha de vocês também, né? Não troquem a senha e não anotem como eu, tá? Que provavelmente vou ter que recuperar minha senha. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho duas formas de fazer o salvamento aqui, tá? Para o gerenciador. Tá? Eu posso fazer diretamente por aqui, quando eu olhar na tela, né, e me interessar por tais e tais itens, eu posso fazer esse salvamento. E uma coisa importante, que eu até vou ver se vai funcionar aqui, eu vou testar. Que é bem importante para fazer esse salvamento em lote, tá, gente? Vamos ver se vai funcionar. Ah, graças a Deus, aqui já está a senha. É por isso que eu esqueço, ó. Não sei o que ele está me dizendo aqui, mas eu tenho que concordar, né, pelo visto. Ó, ele funcionou, tá? Então, assim, a gente configura o proxy primeiro lá na máquina e depois a gente configura o proxy aqui no SAB. Por quê? Porque daí vocês vão ver essa pastinha amarelinha aqui no cantinho, tá? Isso é bem importante, vocês vão entender por quê. Tá? Se eu quiser salvar em lote agora, então, eu quero salvar esse aqui, esse primeiro. Quero salvar esse aqui e esse aqui que eu gostei, tá? Eu vou marcando, vocês vão vendo que a pastinha ficou amarelinha aqui, né? E aí agora eu venho aqui na pasta. Aqui eu já tinha outros materiais, né? Estavam aqui, ó. E aqui estão aqueles 3 que eu mandei agora para cá. Tá? Então, depois que eu fiz isso, eu selecionei esses aqui. Eu venho aqui em exportar. Ó, e aqui ele já está me dizendo, já está marcadinho o formato RIS. Tá? Posso escolher, né, se eu quero remover esses itens depois que ele salvar. Né? Pasta, então eu tinha vários itens lá, né? Vocês podem escolher remover. Eu vou remover e vou salvar. Tá? E aqui ele está me dizendo já, me deu uma mensagem, me perguntando se eu quero salvar, né, para o Zotero, eu vou dar OK. Ó, e aqui ele já está abrindo uma janelinha, inclusive nessa janelinha aqui eu posso escolher a pasta onde eu quero salvar o meu documento.
Aqui no caso ele está me dizendo que deu algum problema. Porque o Zotero não está aberto. Enfim, ele está me dando algum problema no meu Zotero aqui. Isso não vai acontecer com vocês, mas é alguma coisa do meu computador, tá, gente? É assim, quando a gente, na hora de fazer, as coisas não acontecem. Como é que chama isso? Essa lei de Murphy, né? Tá, mas então vocês viram aqui como é que funciona o salvamento em lote. É bem isso que eu mostrei para vocês. Agora, se eu quisesse salvar apenas um desses documentos, então eu estou aqui na lista, vou escolher o primeiro aqui, então, que eu quero salvar. Eu posso vir aqui. Ele é para fazer a mesma coisa, deixa eu ver por que ele não está. Vamos tentar. Esse aqui foi, tá? Então vamos lá na biblioteca do Zotero e vamos ver se foi. O título é Manual de Desenho Técnico. Tá aqui ele. Tá? Nem sempre, gente, vocês vão conseguir o PDF junto aqui. Tá? Nem sempre ele vem. Tá? Porque às vezes a gente não tem o PDF aqui disponível. Tá? Então, é uma outra forma então de fazer isso agora. É aqui, né? Se vocês quisessem olhar o documento com mais calma, né? Ver os metadados, ver algum resumo sobre o documento. Né? Aqui também tem um botãozinho para vocês fazerem a exportação. Aqui, ó. Tá? Exportar para Zotero e Mendeley. Então, o processo é o mesmo. Tá? A única diferença é que vocês estão numa tela diferente. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Não tem nenhuma dúvida aqui no chat. O Ricardo está escrevendo. Tudo certo. Então tá. Bom, então aproveitando que a gente está aqui, deixa eu voltar para. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha aba do Zotero aqui, para não ter que ficar pulando lá pro mconf toda hora. Acho que aqui fica mais fácil. Isso se ele abrir, né? Então eu vou usar isso aqui só como um guia, tá, gente? Pra eu não esquecer de nada. O que a gente já viu até agora. Tá travado. Bom, então o que a gente fez, né? Aqui, pessoal, eu fiz de uma forma bem automática aquela exportação, né, lá do SAB aqui pro meu Zotero. Ele veio automaticamente para cá, tá? Mas isso aconteceu porque eu já sou uma usuária do Zotero, né? Ele já entendeu que eu faço isso, como eu disse para vocês, ele é bem inteligente, ele já entendeu que eu faço isso com frequência, então eu só dou aquele ok lá e ele manda os documentos aqui para a biblioteca, tá? Mas a primeira vez que vocês fizerem isso, talvez isso não aconteça assim tão automático, tá? Vocês vão ter que ir indicando isso para ele. Então, se não acontecer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui depois, vocês primeiro exportam lá do Sabe Mais, tá? Fazem aquele processo que eu fiz agora. Depois vocês vêm aqui em Arquivo e Importar. Tá? E aqui vocês vão seguir esses passos. E aqui vocês vão dizer para o gerenciador aonde que está o arquivo que vocês acabaram de fazer a exportação. Ele vai estar sempre, geralmente vai estar nos downloads de vocês, tá? Então aqui no caso, eu venho na minha pasta downloads e eu teria que procurar aqueles arquivos .ris, tá? Que eu acabei de exportar lá do Sabe Mais.
tá? Aqui no meu caso, deixa eu ver se eu consigo pegar algum NIS aqui, que eu já tenho. Tá, eu tenho uns mais antigos aqui, né, que eu já tinha feito no outro dia, tá? Mas então, esse aqui é o processo, tá? Se eu mandar esse aqui agora para o Zotero, ele vai, ó, eu até vou fazer o teste aqui, tá? Aqui vocês deixem marcadinho essa primeira opção aqui para ele criar esse item aqui numa pasta, tá? Se vocês não quiserem criar numa pasta, só desmarcar. Então, eu vou dar Next. E Finish. Tá? Então, aqui, ó, aquele item que eu tinha lá, ele botou os dois aqui para dentro, tá? E criou uma pastinha específica para isso. Pasta, depois vocês podem simplesmente deletar, ou, enfim, colocar esses documentos aqui no... Eles já estão aqui, na verdade, né, na minha biblioteca, tá? Mas a pasta, então, vocês podem tirar daqui se vocês quiserem. Bom, então é isso, gente. Aqui, por enquanto, é isso. Vamos ver aqui. Próximo slide. Há uma outra forma, então, de fazer o salvamento desse material sem fazer todo esse processo que eu acabei de fazer, né? Fazer a exportação, depois importar, enfim, tá? Que é uma forma, na verdade, mais rápida, inclusive, de fazer esse tipo de exportação, tá? Então, aqui eu estou na minha página de pesquisa, né? E vocês estão vendo que aqui em cima, no meu navegador, deixa eu até usar de novo a ferramenta da lupa. Tá? Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma pastinha, tá? Nos meus ícones aqui. Tá? Quando a gente passa o mouse sobre essa pastinha, aparece Save to Zotero. Tá? Esse ícone, ele costuma mudar conforme o tipo de documento que ele enxerga aqui na página. Tá? Então, se eu estivesse visualizando aqui um artigo de periódico, ia aparecer aqui um papel, um outro ícone, tá? Um ícone um pouquinho diferente. Tá? Então, eu vou fazer agora aqui, eu vou clicar aqui nesse ícone, e vocês vão ver que ele vai abrir essa janela com todos os itens que ele conseguiu enxergar nesta tela. Tá? Então, aqui todos os itens que ele conseguiu enxergar. Então, se eu quisesse salvar um só, ok. Se eu quiser salvar mais de um, ele vai salvar também. Vamos salvar esse aqui, que eu acho que vai estar repetido, mas não tem problema. Esse aqui e esse, tá? Vamos ver se agora vai dar certo, se ele vai salvar esses três primeiros. Então, é o manual, é o projeções e o desenho técnico. Ó, ele salvou. Tá? Ele colocou tudo lá para minha biblioteca do Zotero. Vamos lá ver. Aqui o manual, desenho técnico. Vamos ver aqui. Manual, desenho técnico e projeções. Tá? E aqui ele colocou, inclusive, o linkzinho para a página do Sabe Mais. Tá? Esse link aqui, vocês não vão conseguir acessar o documento através desse link. Tá? Ele vai simplesmente abrir o Sabe Mais aqui para vocês. Tá? Bom, então, essa é a função, então, do ícone do Zotero, do plugin, né, do navegador. Tá? Ele é muito mais prático de fazer salvamento. Então, aqui, inclusive, a gente colocou para vocês todas as possibilidades de ícones que aparecem quando a gente está fazendo o salvamento do Zotero. Tá? Então, ele vai mudar conforme a página, gente. Por exemplo, para livro, ó, sempre vai aparecer essa imagem aqui, para periódico aparecer essa imagem aqui. Então, o que a gente está mais acostumado, né? Para vídeo, aparece isso aqui. Então, esse aqui é o Zotero Connect. Bom, existem outras bases de dados, né? Várias outras bases de dados onde a gente pode fazer pesquisa. A Scopus é uma delas. Né? Então, a gente trouxe aqui o exemplo dessa tela, que não tem muita diferença do que a gente acabou de fazer lá no Sabe Mais, tá? Como eu disse antes, vocês vão ter que dar uma olhadinha com calma na interface da base de dados para conseguir descobrir como é que faz a exportação.
tá? Mas vocês, lembrando sempre que vocês têm aquela possibilidade de usar o plugin do navegador. Tá? Se vocês não quiserem usar a exportação da própria base, vocês usam o plugin do navegador. Então, aqui no caso da Scopus, tá? O botão de exportação está aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, tá aqui o exportar. Tá? Então, vocês poderiam selecionar os documentos aqui e fazer a exportação em lote também, ou um por um. A Scopus, ela é um pouquinho diferente assim, das outras bases de dados. Ela abre essa segunda janela aqui depois que a gente clica no botão exportação. Aqui a gente marca, então, o que a gente quer exportar, que são os itens de citação, né? E marquem também os itens de bibliografia, tá? Podem marcar isso aqui também. E dá OK, dá exportar aqui e ele vai exportar. E muito importante, tem que escolher o formato RIS aqui também. Apesar de aparecer aqui com os outros formatos, tá? Sempre escolham um RIS aqui. Como eu tinha falado antes para vocês, algumas bases de dados, são as exceções, né? Elas aceitam formatos um pouquinho diferentes do RIS, tá? É o caso do PubMed. O PubMed, o formato que ele aceita é o formato NBIB. Tá? Esse que é o formato que a PubMed aceita. Então, quem é dessa área da medicina, né? Depois que fizer a sua pesquisa na base de dados, vai vir aqui no Send To. Já é uma outra coisa diferente, não tem botão exportar aqui. Tá? Então, vem o Send To, Citation Manager, que é, né, o gerenciador de referências, e vocês vão escolher depois o formato NB. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo agora, usando aqui o ISBN, tá? Ou um DOI. Então, Lilian, tu tem um ISBN ou DOI aí para mim? Vou voltar lá pro... Só um pouquinho, deixa eu dar uma procurada aqui. Então, vou pegar aqui do chat. As notas partilhadas não tinha nenhum aqui, Lilian? Enquanto a Lilian está procurando, eu vou acessar... Eu vou acessar um documento qualquer aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos ver se eu consigo achar o ISBN desse livro. Nosso primeiro exemplo. Bom, aqui já tem o ISBN desse livro. Acho que nem precisa, Lilian, tu buscar. Nem precisa, eu já achei o ISBN aqui. Vou pegar de um outro que a gente não baixou ainda. Esse aqui a gente não botou ainda lá. Bom, então esse livro aqui ele tem um ISBN. Vou copiar. Oi? Desculpa interromper, mas eu tô vendo um slide aqui do exportar do SAB. Não sei se é isso que dá pra ver mesmo. Eu acho que eu esqueci de compartilhar a tela. Desculpa, gente, eu esqueci de compartilhar minha tela. Então eu voltei para o SAB, eu entrei num dos documentos do nosso resultado de busca, tá? E cliquei, né, sobre o título e aí vem os dados sobre o documento. Então daqui o ISBN, tá? Eu vou copiar e colar esse ISBN lá no Zotero. O título do livro é Desenho Técnico, Medidas e Representação Gráfica. Vamos ver se ele vai baixar lá para o Zotero. Então eu venho aqui, coloco o ISBN aqui e dou Enter. Vamos ver se vai funcionar. Nem sempre funciona, tá, gente? Às vezes ele não... Ó, esse ele não encontrou. Tá? Vamos tentar o outro ISBN que aparecia lá.
Tinha dois, né? Vamos tentar com esse aqui. Se com esse ele acha. Não. Tá? Nem sempre ele vai achar, gente. Tá? Eu vou tentar uma última tentativa. Vamos aqui. Tá? Vocês estão vendo então, que são várias possibilidades de inserir documentos aqui no... Ó, esse aqui funcionou. Tá? São várias possibilidades de inserir documentos aqui no Zotero. Então, uma das possibilidades é diretamente pelo botão exportar das bases de dados, a outra é usando o plugin do Zotero, né? A terceira é essa aqui, que é a varinha mágica, né? Através do DOI ou do ISBN. Tá? Então, aqui no caso, tá? Eu já vou aproveitar para mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eu botei o livro para cá, né? Ele está aparecendo aqui. E aqui, gente, é sempre bom que vocês deem uma conferida para ver se está tudo ok aqui, tá? Porque se não tiver tudo ok aqui, no final, quando vocês forem inserir esse livro no trabalho de vocês, os dados vão aparecer ou não vão aparecer, tá? Vão aparecer de forma errada, né? Faltando alguma coisa, então vocês precisam sempre dar uma olhadinha nisso aqui. O que é importante nesse caso aqui? Vocês vão me perguntar assim, tá, como é que eu vou saber quais são todos os campos que têm que estar preenchidos aí nessas informações, nessa aba, né? O que eu preciso saber aqui? Bom, primeiro, a gente tem um site, que é o site do Sistema de Bibliotecas, onde vocês podem encontrar aqui nesse menu aqui, ferramentas, tá? Em gerenciadores. Aqui vocês vão encontrar as informações sobre os gerenciadores, né? Tá meio desconfigurado aqui um pouquinho. E aqui, na parte do Zotero, rolando um pouquinho a página, né? Vocês vão ver aqui preenchimento de campos. Tá? Cliquem aqui nessa página, no preenchimento de campos. Isso aqui é bem importante, tá, gente? E aqui, para cada tipo de documento, vocês vão saber o que precisa ser preenchido, tá? De acordo com a norma da ABNT. Tá? Por enquanto, a gente só tem aqui a ABNT, mas é o que é mais usado na universidade. Tá? Então, no caso ali de livro, né, eu vou procurar livro aqui. Aqui está o livro, eu clico. E ele vai me levar diretamente para a parte da página onde eu vejo quais são os campos que têm que estar preenchidos. São esses aqui. Tá? São os campos básicos, os campos essenciais. Então, vocês têm que preencher de acordo com o que está aqui sempre. Tá? Dá para rolar essa página toda aqui ou utilizar a navegação lateral aqui. Tá? Tem vários tipos de documento aqui. Tá? Eventualmente, se vocês não tiverem com alguma dúvida, entre sempre em contato com a biblioteca da unidade de vocês, do curso de vocês. Tá? Uma outra forma, então, de levar os documentos para dentro da biblioteca do Zotero. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Eu vou pegar um PDF que eu tenho aqui no meu computador. Tá? Eu vou abrir aqui uma pastinha. Aqui eu tenho 2 PDFs. Eu vou pegar esse aqui, esse primeiro aqui, e vou arrastar aqui para dentro do Zotero. Vou mostrar para vocês, então, arrastando. E aí vocês estão vendo que está aparecendo aqui
embaixo ali de cada item, tá aparecendo um risquinho azul. Estão vendo, né? Então, quando aparecer esse risquinho azul, eu posso soltar o documento. Tá? Eu arrastei, eu tô com o botão aqui apertando, né? Tô segurando o botão. Então, quando apareceu ali o botãozinho, o risquinho azul embaixo, tá? É que eu posso soltar, então, o meu PDF. Você vai pensar um pouquinho. Aqui está o PDF que eu arrastei, tá? Aí vocês vão dizer, ele tá sem... Ó, vocês viram o que ele fez? Ele automaticamente, quando eu arrastei, larguei lá no risquinho azul, né? Ele reconheceu que eu tinha arrastado um PDF e ele já trouxe as informações do PDF. Ele fez a leitura do PDF e buscou os metadados, que são esses dados aqui da direita. Tá? Nem sempre o PDF que vocês arrastarem para cá vai trazer essas informações, esses metadados. Isso vai depender de como o PDF foi criado, se ele foi criado dentro dos padrões, tá? E aí, então, vocês vão... ele vai... Quando ele estiver no padrão, ele automaticamente consegue buscar esses metadados e vocês não precisam se preocupar em preencher nada aqui. Vocês só vão precisar se preocupar em dar uma olhadinha para corrigir algum eventual probleminha, tá? Sempre tem que dar essa olhadinha. Como é que eu faço para corrigir se tiver algum problema, alguma informação que não está de acordo, com o PDF aqui, tá? Basta clicar no campo, como aqui agora eu estou fazendo, tá? E eu vou, então, digitar as informações aqui, tá? Publisher place, 2 pontos aqui no caso, e vou botar o local aqui. Eu vou aproveitar para explicar um detalhe importante aqui. Nós criamos esse formato, tá, do estilo de estação ABNT. Isso é uma coisa bem chatinha, não interessa para vocês agora, mas a gente tem que colocar essas informações lá num banco de dados, do Zotero, etc, etc. Para todos os tipos de documento, a gente não teve nenhum problema para criar, tá? Já para o artigo de periódico, não, a gente não conseguiu incluir a questão do local, tá? Porque a ABNT é uma das únicas normas que solicita, que exige que se coloque local no caso de periódico, de artigos de periódico, tá? As outras normas internacionais, elas não exigem isso, então o Zotero não previu esse campo, tá? Aqui, né, não previu esse campo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma espécie de gambiarra, como diz a minha colega, para dizer o local, então. Tá? Então, aqui no caso desse artigo, né, vocês têm que pesquisar para saber onde é que esse artigo foi publicado, tá? E aí vocês vão digitar, então, aqui no campo extra, Publisher Place, e vão colocar aqui o local. Tá? O nome do local certinho, digamos que tenha sido Londres. Tá? Então, basta clicar fora agora, que vai ficar aparecendo aqui, Publisher Place, Londres. Tá? É óbvio que eu tô... Vanessa, só uma coisinha. Quando a gente está com um documento em inglês, a gente não traduz a cidade. Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Vai preencher ali, ele tem que ser London. Sim, tá certo. E como em muitas revistas a gente não encontra a localização, né, da cidade na revista. Então, dá para procurar no site do CCN, do IBICT, que é um catálogo coletivo nacional de bibliotecas, né, para periódicos. Então, ali tem a descrição no site da Biblioteca do Congresso Americano, e eu tenho procurado também com o ISSN, coloca direto no Google, e ele vai para o site do ISSN, e daí ele não te dá a cidade, mas ele dá o país de publicação. E com a atualização da norma em 2018, agora é possível ou colocar a cidade ou colocar o país. Isso é bem interessante, ó. Eu não estava sabendo disso, Lívia. Dá para colocar o país só, então. Dá para colocar o país. Olha, eu sempre me preocupei com a cidade. Às vezes a gente fica horas procurando o local da cidade.
vai colocar para eles aí o site do IBICT, do CCN. Tá. Eu confesso que eu não gosto muito de usar o CCN, porque dependendo do periódico não tem. Né? Então, se for os periódicos nacionais, eu acho que vocês acham com facilidade. Mas os periódicos internacionais, geralmente é mais difícil de achar. Assim, tá? Pelo menos na área que eu pesquiso, não encontro quase nada lá no CCN. Mas essa dica que a Lilian falou do ISSN é uma boa dica, né? Porque às vezes, sabendo o país, a gente já consegue ter mais uma pista, né? Ah, e realmente, gente, tem que cuidar isso aqui. É London aqui mesmo. Tá? Eu nem me dei conta. Que mais? Às vezes também a gente é obrigado, a gente sabe qual é o site do editor, né? Por exemplo, aqui, qual é aqui? Aqui não está dizendo, mas enfim, às vezes a gente consegue aqui, tem algum dado sobre o editor, a gente vai no site do editor também e tenta descobrir qual é a cidade, tá? Nem sempre isso ajuda também, às vezes o editor ele tem escritórios em vários países do mundo e aí tu não sabe onde é que o teu periódico foi publicado. Vou botar aqui então. Bom, aqui eu já mostrei. E vamos mostrar para vocês então como é que a gente inclui no item manualmente. Tá, então, digamos que eu tenho lá aquele livrinho que está lá na biblioteca, é um livro muito antigo, tá? Poderia ser qualquer outro documento, tá, gente? Aqui, inclusive, a gente tem uma lista bem grande de documentos. Tá? Poderia ser uma carta, poderia ser um mapa, tá? Vou usar o livro, que é o exemplo mais comum, né? Quando eu escolhi aqui livro, ó, vejam que ele já botou o ícone de livro aqui, tá? Mas está tudo em branco. Né? Eu vou ter que preencher aqui, então, os dados do livro. Então, aqui eu vou botar o título do livro, né? Não tem nenhum título agora aqui. Título do livro. E assim eu vou preenchendo cada item, tá? Aqui no autor, o que eu recomendo para vocês sempre? Cliquem aqui nesse quadradinho. Deixa eu até ampliar aqui. Vocês não vão conseguir ver isso aqui, é muito pequenininho. Ó, cliquem aqui nesse quadradinho aqui, pra vocês vejam que ele muda sempre, ó, ele fica dividido ou ele fica inteiro, tá? Quando ele fica dividido, significa que vocês estão com o campo aqui completo para escrever o nome do autor. Então aqui, escrever aqui Vanessa, sei lá, vou botar um nome aqui, Vanessa da Silva, aqui. Tá. Agora, o quadradinho, o que ele fez? Ele já inverteu aqui o nome. Ele colocou então tá pelo sobrenome e o nome em primeiro lugar aqui. Tá? E aqui vocês vão preenchendo todas as informações até o final, tudo que for necessário, de acordo lá com o site que eu mostrei para vocês lá do preenchimento de campos. Tá, gente? Então é bem simples. Alguma dúvida? Eu vou deletar, porque eu não quero, né, sujar minha biblioteca com um exemplo que não está completo. Como é que eu faço para deletar isso aqui, então? Eu vou clicar com o botão direito sobre o item e eu vou dizer que eu quero mover o item para a lixeira. Ok. Tá. Esses aspectos, assim, ele é bem intuitivo, tá? Vocês podem clicar com o botão direito aqui também, sobre as pastas, e vocês vão ver as opções que ele oferece. Alguma dúvida, Lilian? A Camille está escrevendo aqui por enquanto. Ela está perguntando se pode selecionar, pode só selecionar e apertar deletar no teclado? Pode. Não, peraí só um pouquinho. Só um minutinho, eu vou deletar um aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui mover item para a lixeira. Aqui ó, tem uma diferença, tá, gente? Ó, a chuva tá apertando.
Vocês estão vendo que eu estou aqui na pasta Minha Biblioteca. E quando eu aperto com o botão direito, ele me dá só essa opção aqui de mover item para a lixeira. Tá? Vamos clicar numa outra pasta. Essa aqui, História da Arte. Vamos ver se tem alguma diferença. Ó, tem uma pequena diferença aqui, tá? Remover item da coleção e mover item para a lixeira. O que significa isso aqui? Remover item da coleção, eu vou tirar esse item apenas da coleção História da Arte. Tá? Apenas daqui. Se eu mover o item para a lixeira, eu vou estar tirando dos dois lugares. Daqui e daqui, da minha biblioteca. Dos dois lugares. Tá? Lembram que, por padrão, ele sempre vai salvar todos os itens aqui na pasta Minha Biblioteca. Dentro das subpastinhas aqui, na verdade, isso aqui é apenas um atalho, tá? Então, vocês têm que ter esse cuidado só na hora de deletar, tá? Eu até posso fazer o teste aqui, vamos ver. Vamos ver se ele vai salvar, se ele vai deletar daqui e daqui também. Tá? Eu vou apertar no delete aqui. Mover o item selecionado. Ó, ele está movendo só da coleção, estão vendo? Só da coleção. Agora, então, vamos fazer o teste aqui. Vou escolher um item qualquer aqui. Vou apertar no delete. Ó, ele está dizendo que ele vai mover o item para a lixeira. Então, essa é a diferença. Tá? Respondido? Sim. Estão me ouvindo? Uhum, sim. O Zotero tem umas funcionalidades bem legais. Eu vou só dar uma olhadinha no que vem depois aqui. Tá. Bom, uma coisa legal que o Zotero tem, além da questão dos ícones aqui, que são todos diferentes, né? Para cada tipo de material ele mostra um ícone diferente, é que eu posso muitas vezes fazer relacionamentos entre esses itens. Tá? Eu posso dizer para ele que eu quero relacionar uma coisa com a outra aqui. Tá? Então, existem vários usos para isso. Vai depender da criatividade de vocês. Tá? Uma sugestão que a gente dá é a seguinte. Aqui, esse aqui, tá? Por exemplo, ele é um capítulo de livro. Ó. O Zotero chama capítulo de livro de seção de livro. Tá? Então, esse aqui é uma seção de livro. Eu posso, se eu conseguir achar a referência do livro, tá? Eu posso linkar os dois. Tá? Então, aqui, digamos não, o capítulo que está linkado com o livro que está linkado com esse capítulo é esse que está aqui embaixo, logo abaixo aqui. Tá? Então, eu poderia fazer um relacionamento entre esses dois. Como que eu faço isso? Eu clico sobre um dos dois aqui e venho aqui na abinha Relacionamentos. E aqui em Adicionar. Aí aqui, ele vai me perguntar com qual item eu quero relacionar esse capítulo de livro. Então, aqui eu vou procurar lá o livro ali do Sérgio Franco. Então, eu vou botar aqui Franco. Está aqui o livro. Eu quero relacionar com este livro. Ok, dei ok. E pronto, agora eles estão linkados. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu estou aqui na epistemologia genética, ele está me dizendo que eu estou linkada com esse. Quando eu clicar aqui, ele me leva para lá. Tá? Aqui, nesse caso, um está logo abaixo do outro, né? Tá tranquilo de enxergar. Mas, às vezes, eles não estão um do ladinho do outro. Então, esse relacionamento, às vezes, é bem importante, ajuda bastante. Tá? Uma outra funcionalidade do Zotero. Aqui a gente está só vendo as funcionalidades da biblioteca, tá, gente? Então eu vou mudando assim o assunto. Aqui uma outra funcionalidade do Zotero, que é bem importante, deixa eu até botar a lupa. É essa aqui que fica bem no cantinho aqui, bem pequenininho, que são todos os itens que podem aparecer, todas as colunas que podem aparecer aqui na visualização. Então, vocês podem escolher isso. Então, eu vou clicar aqui
vocês vão ver que eu posso escolher outras colunas para que elas apareçam aqui. Então, digamos, tá? Eu vou só mostrar um exemplo da função dessa ferramenta aqui, tá? Digamos que eu coloquei um lote lá de artigos de periódico dentro da biblioteca, tá? E eu não me lembro se eu já preenchi todos os campos extra desse lote de artigos, tá? Então, vocês sabem, né? Vocês viram que tem que colocar o local no campo extra. Então, eu quero saber o que está faltando preencher o campo extra. Eu venho aqui, coloco o campo extra, e aqui eu já consigo ver, ó, o que está em branco, que não tem preenchimento no campo extra. Aliás, tudo aqui está sem preenchimento no campo extra, mas é claro que vocês têm que... Vanessa? Caiu. Esperar um pouquinho para ela voltar. Acho que a Vanessa ainda está sem conexão porque nem visualizou a mensagem no WhatsApp.